O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 35 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, na segunda sessão, que trata sobre os símbolos da fé, e dentro desta sessão estamos lendo o capítulo 1, cujo título é Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 249 a 256. Terceiro, a Santíssima Trindade na doutrina da fé. A formação do dogma trinitário. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo a noções de origem filosófica: substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inaudito a esses termos, chamados a significar, a partir daí, também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. O termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade é consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza.
Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala destas três pessoas, considerando as relações, se crê, todavia, em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno neles, tudo é uma única coisa, sem relação de oposição. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita conaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Para a reflexão do dia de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II a respeito da Trindade, realizada no ano de 2000. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 19 de junho de 2000. Na sua peregrinação rumo à plena comunhão do amor com Deus, a Igreja apresenta-se como um povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta maravilhosa definição de São Cipriano introduz-nos no mistério da Igreja, que a presença de Deus Trindade transformou em comunidade de salvação. Como o antigo povo de Deus, ela é guiada no seu novo êxodo pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite, símbolos da constante presença divina. Neste horizonte,
queremos contemplar a glória da Trindade, que torna a Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja é, em primeiro lugar, una. Com efeito, os batizados estão misteriosamente unidos a Cristo e são constituídos como o seu corpo místico na força do Espírito Santo. Como afirma o Concílio Vaticano II, o supremo modelo e princípio deste mistério é a unidade na Trindade das pessoas de um só Deus, Pai e Filho no Espírito Santo. Não obstante, na história esta unidade tenha conhecido a provação dolorosa de muitas divisões, a sua inexaurível fonte trinitária impele a Igreja a viver cada vez mais profundamente aquela koinonia ou comunhão que resplandecia na primeira comunidade de Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O diálogo ecumênico aure luz desta perspectiva, dado que todos os cristãos estão conscientes do fundamento trinitário da comunhão. A koinonia é obra de Deus e tem um caráter acentuadamente trinitário. No batismo encontra-se o ponto de partida da iniciação da koinonia trinitária, mediante a fé, através de Cristo no Espírito. E os meios que o Espírito deu para sustentar a koinonia são a palavra, o ministério, os sacramentos e os carismas. A este propósito, o Concílio recorda a todos os fiéis que quanto mais unidos estiverem em estreita comunhão com o Pai, com o Verbo e com o Espírito Santo, tanto mais íntima e facilmente poderão aumentar as mútuas relações fraternas. A Igreja é também santa. Na linguagem bíblica, antes ainda que expressão da santidade moral e existencial do fiel, o conceito de santo remete para a consagração levada a cabo por Deus através da eleição e da graça oferecidas ao seu povo. Portanto, é a presença divina que consagra na verdade a comunidade dos crentes. E o sinal mais excelso de tal presença é constituído pela liturgia, que é a epifania da consagração do povo de Deus. Nela está a presença eucarística do corpo e do sangue do Senhor, mas também a nossa Eucaristia, quer dizer, o nosso dar-lhe graças e louvá-lo por nos ter redimido com a sua morte e nos tornado participantes da vida imortal por meio da sua ressurreição. Tal culto, que se dirige à Santíssima Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acompanha e permeia antes de mais nada toda a celebração da liturgia eucarística, mas ele há de encher também os nossos templos e a vida da Igreja. E precisamente ao unirmos-nos em mútua caridade e louvor uníssono à Trindade Santíssima, realizamos a vocação própria da Igreja e participamos com gozo antecipado na liturgia da glória consumada. A Igreja é católica, enviada ao mundo inteiro para o anúncio de Cristo, na esperança de que todos os chefes dos povos se reúnam com o povo de Deus de Abraão. Como afirma o Concílio Vaticano II, a Igreja peregrina é por sua natureza missionária, visto que, segundo o desígnio de Deus Pai, tem a sua origem na missão do Filho e na missão do Espírito Santo. Este desígnio dimana do amor fontal ou da caridade de Deus Pai, que, sendo princípio sem princípio, de quem é gerado o Filho e de quem o Espírito Santo procede pelo Filho, liberalmente espalhou e não cessa de espalhar a bondade divina, criando-nos livres pela sua imensa e misericordiosa benignidade e chamando-nos ainda de modo gratuito a participar com ele da sua vida e glória,
de tal forma que Ele, que é o Criador de tudo, finalmente se torna tudo em todos, procurando simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade. Enfim, a Igreja é apostólica. Segundo o mandato de Cristo, os apóstolos devem ir e ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os a observar tudo o que ele os ordenou, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Esta missão estende-se a toda a Igreja que, através da palavra que o Espírito Santo e os sacramentos tornam viva, luminosa e eficaz, realiza o desígnio de Deus executado por Cristo, em obediência e amor, para a glória do Pai que o enviou, para que todo o gênero humano constitua um só povo de Deus, se congregue num só corpo de Cristo e se edifique num só templo do Espírito Santo. A Igreja, una, santa, católica e apostólica, é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Estas três imagens bíblicas indicam de maneira luminosa a dimensão trinitária da Igreja. Nesta dimensão encontram-se todos os discípulos de Cristo, chamados a vivê-la de modo cada vez mais profundo e com uma comunhão sempre mais viva. O mesmo ecumenismo encontra na referência trinitária o seu fundamento sólido, porque o Espírito une os fiéis a Cristo, medianeiro de todos os dons de salvação, e dá-lhes através dele acesso ao Pai, que no mesmo Espírito eles podem chamar Abba, Pai. Consequentemente, na Igreja voltamos a encontrar uma grandiosa epifania da glória trinitária. Então, aceitemos o convite que Santo Ambrósio nos dirige. Levanta-te, tu que estavas deitado e dormias. Levanta-te e vem depressa à Igreja. Aqui estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!